Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, falando para todo o país através do satélite C2, para cidades abertas através de TV aberta em Três Corações, Ouro Fino, Uberaba, Mogi das Cruzes, Jataí, agora a grande novidade, Araraquara. Um grande beijo aos nossos irmãos e irmãs de Araraquara que trabalharam duro para que a TV Mundo Maior estreasse lá. Também falamos para a TV fechada e também através da Web TV para todo mundo no www.tvmundomaior.com.br. Quando nós nos preparamos para abordar a dura temática dessa noite, vários foram os que disseram, não vou nem assistir. Citaram que entendem que um canal como a TV Mundo Maior, um canal de televisão espírita, não deveria tratar de temas tão duros. Mas nós julgamos que seria importante debater a violência sexual e o estupro. Afinal, isso não é raro em um planeta de provas e expiações. Sabemos que a energia sexual, não vivenciada em sua plenitude responsável, redunda em sofrimentos enormes para aqueles que são assaltados pela sexualidade violenta. Por outro lado, esse programa, em breve, se encontrará na internet, em nosso canal do YouTube. E queremos crer que, assim como aconteceu com alguns de nossos programas, como, por exemplo, o Mundo Maior Repórter sobre suicídio, em que pessoas que pensavam em se suicidar, acharam um especial no YouTube e decidiram ir atrás de ajuda, queremos crer que o mesmo se dará com esse programa. Ou seja, candidatos a estupradores talvez busquem ajuda espiritual e psicológica antes de incorrerem em atos de tal violência, assim como sabemos também que muitas pessoas que foram violentadas sexualmente encontrarão respostas, caminhos e consolo com o debate desta noite. Assim, nós resolvemos levar esse assunto adiante com a seriedade que a doutrina espírita pode emprestar a qualquer tema. E você pode e deve participar desse programa que é feito para você, nada melhor que fazê-lo com você. Ligue aqui para nós e participe ao vivo fazendo perguntas às nossas convidadas ou suas considerações sobre o tema para o telefone 0 operadora 11 2086 4379. Você também pode participar pelo WhatsApp DDD 11 99643 3827. Você também pode mandar sua pergunta, sua consideração sobre o tema para o e-mail debate@tvmundomaior.com.br e pelo facebook.com/TV Mundo Maior. E para analisarmos esse assunto tão necessário de análise, nós recebemos a médica a doutora Cristiane Ribeiro Assis, ginecologista e obstetra, estudiosa da doutrina espírita. Boa noite, Cristiane. Boa noite, André. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta à TV Mundo Maior. E eu espero que essa noite a gente possa oferecer ao máximo as informações necessárias para falar de um assunto tão difícil de forma leve e necessária. Muito bom. Estávamos com saudade da Cristiane, a nossa amiga já de longa data, foi muitas vezes na TV Mundo Maior, né? Também recebemos a psicanalista, coaching, estudiosa do espiritismo, Vera Ruiz. Boa noite, Vera. Boa noite. Boa participação da pessoa aqui na noite de hoje. E para estar conversando com todos vocês, agradecendo também a presença e a participação, logicamente, de vocês que estão nos assistindo na noite de hoje. Vamos fazer a diferença, né, minha gente? Esse assunto é um assunto polêmico e a gente vai começar bem lá de trás. Obrigada. Vamos começar de uma forma um pouco mais leve. A gente sempre pergunta aos nossos convidados como é que chegaram na doutrina espírita, né? Não poderia ser diferente nessa noite. Cristiane, como é que você chegou na doutrina espírita? Bom, eu nasci numa família católica. Desde pequena conheci Jesus, fui batizada, fiz catecismo, crisma, mas felizmente minha família sempre esteve aberta para, na hora da necessidade, procurar por outras oportunidades. E no terceiro colegial eu tive uma doença muito séria. De uma hora para outra tive uma dor muito forte na região do pescoço.
e paralisei da cintura para baixo. Não conseguia pentear o cabelo, não conseguia subir escadas, não conseguia me alimentar sozinha. E nessa hora, tudo era bem-vindo. E minha mãe recebeu um diagnóstico dos médicos de que, segundo a imagem que foi encontrada no exame, eu tinha um tumor na região cervical e que não podia ser operado e que eu teria pouco tempo de vida. Isso tinha mais ou menos uns 17 anos, exatamente. Ela não comentou esse diagnóstico com ninguém, só com o meu irmão, e foi atrás de tudo, né? De tudo que podia, cirurgia espiritual, tudo. Tudo que falasse para ela, olha, isso é bom, vai. E nessa época, a minha cunhada, na época ela era casada com o meu irmão mais velho, mãe da minha sobrinha, era espírita e começou a me apresentar o espiritismo, fez tratamento à distância. E eu conheci, mas muito jovem, melhorei. O médico olhava na época, depois de tratar. Eu pus na minha cabeça que eu ia dançar balé naquela época na ponta. Depois de alguns 2 meses eu melhorei, né? Voltei a andar, dançar, dancei no fim do ano. Mas a gente só pela dor, né? Melhorei, nem pensei no assunto. Mas o planejamento espiritual, o plano reencarnatório foi muito bom, né? No meu primeiro ano de faculdade, passei na faculdade de medicina. No meu primeiro ano, primeiro dia, conheci minhas 2 amigas irmãs para o resto da vida, que são espíritas. Kelly e Fernanda me acompanharam e me acompanham até hoje, e elas me introduziram no espiritismo. No 4º ano da faculdade, conheci meu marido, que também é espírita, e me levaram a conhecer a Associação Médico Espírita, e foi aí que realmente tive outras crises na faculdade, mas aí já com uma outra visão do adoecer, e fui começando a compreender a doença numa outra forma, além do corpo físico, e fui realmente me dedicando a entender melhor a doutrina espírita, e a doença de uma outra forma. Foi assim que eu entrei no espiritismo. Muito bom. E você, Vera, como é que chegou na doutrina espírita? Eu tive a felicidade de nascer em berço espírita. Olha que maravilha. Meu pai foi aluno do Edgar Armon, quando ele estava na federação, onde eles fizeram a implantação da desobsessão. Logo após, o Edgar Armon passou para a Aliança, meu pai permaneceu na federação. Então, eu fiz toda uma formação espírita na Federação Espírita de São Paulo, a parte de evangelização infantil, até os meus 14 anos. Aos 15 anos, eu fiz a escola mediúnica, no primeiro centro que meu pai fundou. Que meu pai fundou 4 centros espíritas. O 4º permaneço eu, a minha mãe e a minha irmã, que é a Fraternidade do Amor, a qual sou presidente hoje. Certo. Então, nós temos aí uma história dentro da doutrina espírita muito bonita, mas também com muitas provações, né? Aos 28 anos eu passei por uma grande provação, foi a minha separação, onde eu precisei muito da doutrina, né? E foi o momento do meu grande amadurecimento dentro da doutrina, onde eu abracei a doutrina, na grande capacidade de perdoar, né, de aprender a perdoar, porque na teoria a gente sabe muita coisa, mas você vivenciar na prática, você vivenciar o Evangelho de Jesus diariamente, né, amando os seus inimigos, perdoando, é bem diferente. Então, eu tenho também uma formação psicanalítica, que eu fui fazendo no decorrer da minha vida, vários estudos na área de psicanálise, de psicologia, mas a doutrina ela é fantástica, porque os estudos que você faz têm um início, mas a doutrina ela te olha através da eternidade. Então, tudo se transforma quando você olha, quando você tem uma visão de eternidade. Tudo tem conserto, tudo se ajeita, tudo se reforma, tudo se transforma. Por isso que a lei maior do Pai é a lei do amor. Esse amor maravilhoso que Ele nos dá nesta grande oportunidade da reencarnação. Somos bem-aventurados, né, de ter tido a oportunidade bendita de, nessa encarnação, ter acesso a uma doutrina tão libertadora, tão consoladora. Certamente que todas as religiões são verdadeiras joias para o planeta Terra. Sem elas, provavelmente estaríamos nas cavernas.
Mas a doutrina espírita é aquela que serviu melhor para nós, né? A religião melhor é aquela que te faz melhor, essa que nos fez um pouquinho melhores, né? E é uma doutrina que nos dá a oportunidade de enxergar o mundo com uma visão que se apoia não só na religião, mas na filosofia e na ciência. Então eu acho que isso traz todo um diferencial, né? Cristiane, no Brasil, em 2014, né, o Mundo Maior Repórter, aliás, excelente programa como sempre, parabéns a toda a equipe, Felipe, capitaneada pelo Felipe, os meninos da parte técnica, o pessoal da edição, o programa ficou belíssimo, extremamente de um bom gosto e de uma profundidade ao tema. Nos apresentou aí que em 2014 foram 47.600 pessoas violentadas, né? É um estupro em cada 11 minutos, gente. Ao que se deve, na sua opinião, um número tão expressivo desta violência? Realmente, André, é um número bem grande. E o mais assustador é que deve ser um número subnotificado. Sem dúvida. Né? Deve ser um número bem maior que isso. Mas se a gente pensar, provavelmente é um número. Né? Um número comparado a quê? Quanto era antes? Né? A Vera até falou, vamos olhar lá para trás. Se a gente for olhar a história, né, Vera? Vamos pegar na época da Grécia Antiga, na mitologia. A mitologia é baseada em estupros. Né? Muitos deuses surgiram de Zeus violentando deusas ou mulheres. A cultura... Que safadinho, não sabia não. Não sabia não. Não te contaram isso? Pois é. Né? A cultura, a humanidade era assim. Durante muito tempo a mulher era propriedade do homem. Então, realmente é um número grande, mas eu acho que o fato da gente estar aqui discutindo e achando isso um absurdo já é um grande avanço. Né? Então, agora a pergunta que você me fez, né? O que se deve a um número tão expressivo, eu responderia se deve ao fato de sermos humanos num planeta de provas e expiações. Você citou uma coisa no começo da tua fala que provavelmente é um número, não é verdadeiro, o número é muito maior, né? Ou seja, me parece que as pessoas acabam não procurando os meios oficiais, a delegacia, enfim, denunciando, né? É importante a denúncia, não é, Cristiane? Com certeza. Com certeza, mas assim, muita coisa está envolvida, né, André? Vergonha, às vezes a necessidade, a mulher, ou às vezes a criança. Muitas vezes a gente fala, estamos falando em violência sexual, então muitas vezes a gente foca na mulher, mas e a criança? Né? Teve um programa seu com... Eu estava assistindo de reencarnação, né? Onde se fala... O meu marido também trabalha muito em psicoterapia. A maioria dos pacientes dele sofreram abuso sexual na infância. Né? E isso não tem a ver com classe econômica, não. Não é só sim, o pobre, sim. Não. Pessoa de classe média, classe adulta. E o pior é que são as pessoas mais próximas. São as pessoas de maior confiança. São aquelas em quem você acha que a criança vai estar segura. E por que isso? Justamente pela mesma resposta. Porque estamos num planeta de provas e expiações onde, infelizmente, o indivíduo... diante da oportunidade, não é capaz de doutrinar a sua energia sexual e discipliná-la, como o André Luiz fala no Mundo Maior. A diferença entre nós e os santos, o êxtase dos santos e nós, é simplesmente a disciplina da energia sexual. Sim. É a lapidação da pedra. A diferença entre o diamante e a pedra é a lapidação. É a lapidação. Então, a diferença é a lapidação da energia sexual. Então, eu tenho a oportunidade, a diferença entre o eu devo... Eu posso fazer? Posso, mas eu devo? Paulo de Tarso, né? Exatamente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Né? Já citamos isso aqui em alguns programas, mas acho que é extremamente apropriado para a temática da noite, né? Chico Xavier, uma ocasião, falou: não nos enganemos, em matéria de sexo, somos todos doentes, né? E aqueles que não têm qualquer desejo são os mais adoentados, né? Então, imagina o drama que não é isso ainda para nós, né, em provas e expiações. Vera, no Brasil, e eu quero crer que isso em outros países também, existe a cultura da culpa, né? Ou seja, a mulher foi estuprada porque usou uma minissaia ou porque estava andando num lugar, deu bobeira, né? Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Datafolha apontou que 1 em cada 3 brasileiros acha que a mulher é culpada
por ter sido violentada. Dá para atribuir culpa a quem sofre esse tipo de violência? Se nós pegarmos o Evangelho, você não pode ter a cólera se isso não existe dentro de você, não é verdade? Então, na mulher, logicamente, ela vai estar com roupas, com shorts, mas se nós olharmos aí a incidência de violência sexual, nós vamos pegar também nos países do Oriente Médio, né? A cultura islâmica, né? Exatamente. Onde elas usam a burca, né? Elas usam a burca, elas não estão de shorts, elas não estão com decotes, nada disso. E também existe a violência sexual. Então, esta conduta, logicamente, é do homem, né? No caso daquele que vai agredir. E isso é muito interessante nós olharmos, porque vem os instintos vencendo a moralização ainda do espírito, o instinto vencendo o sentimento, né? Então, tem toda essa trajetória da alma, porque nós estamos numa escola. A Terra é uma escola. Então, a mulher não é, logicamente, a culpada, apesar de algumas situações que nós vamos, no decorrer do programa, estar falando sobre a exacerbação do erotismo, né? Sim. Que isso daí também é provocante, mas não tem nada a ver com a violência. A violência é do ser humano, é do espírito, que não está moralizado ainda. Então, a mulher ela tem que ter a liberdade. Ela deve ter a liberdade da opção sexual dela, ela deve ter a liberdade do que ela vai vestir, ela tem a liberdade sexual dela também. Isto deve ser respeitado. É um longo caminho que nós, mulheres, estamos trilhando há centenas, milhares de anos, né? Como a nossa amiga colocou aqui, na Grécia, se nós pegarmos a parte medieval também, a caça às bruxas. Então, nós temos aí, no decorrer do programa, colocar vários pontos. Então, logicamente, que a culpa não é da mulher, só que, infelizmente, de cada 10 homens, 3, né, acham que... Não, de cada 3 homens, um acha que a mulher é culpada. De cada 3 homens, um homem acha que a mulher acha pouco? É culpada. A cada 3 pessoas, não a cada 3 pessoas, não cada 3 homens. A cada 3 pessoas. Estamos misturando a coisa aqui. Vamos colocar as coisas em Os seu homens, devido lugar. coitados. A cada 3 pessoas. Tem muita mulher que é mais machista que muito homem. Sem dúvida, sem dúvida. Aí entra vários fatores também, aí entram fatores religiosos, educativos, tem muita coisa. É um assunto bem extenso, aqui dá para a gente ficar aqui bastante tempo. E até porque é uma inversão esse troço, né? A pessoa vai no banco 24 horas e é assaltada. Mas você também deu mole. Gente, a gente precisa tirar dinheiro. Nós estamos num país de cultura tropical, vamos andar de burca? Não dá, enfim. Então a gente precisa realmente colocar as coisas no seu devido lugar, né? Cristiane, mulher objeto de desejo, objeto de propaganda, elas são presentes para vender cerveja, suplemento alimentar, lingerie, joias. Essa hipersexualização da mulher não é responsável por este drama de violência sexual? Não é uma das respostas? Eu acho que dizer que sim é a mesma coisa que dizer que a mulher que está usando saia é culpada por ser estuprada. É achar uma resposta simples e estúpida para um problema difícil e complexo, né? A violência sexual, ela é muito mais complexa do que isso. É uma explicação simplista. Exatamente. Foi exatamente o que ela falou. Na Índia também, estupros coletivos. A gente não teve caso de estupro coletivo na Índia dentro de um ônibus. Né? E lá a mulher... Estivemos no Rio de Janeiro dentro de uma van. Lá a mulher, lá na Índia, a mulher é propriedade. Sim. Quando ela casa, ela vai para a família do marido e ela não encontra mais com a família dela. Sim. Então, realmente, isso é uma doença do espírito que pratica a culpa, não é da vítima. Não. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Agora, sim, se a gente tem a mulher objeto
de desejo, a mulher cerveja, a mulher... Isso acontece porque a nossa sociedade consome. Sem dúvida. E também nós estamos em outro momento cultural. Antigamente, lá na época medieval, a mulher ela era obrigada a casar com um ciclano e ir para aquela família. Hoje não. Se aquela mulher está lá fazendo a campanha de cerveja, tirando a roupa e fazendo, ela está fazendo porque ela quer. É. Ela se sente bem. E nós... Sem contar que ela não toma cerveja, né? Aquelas que fazem a propaganda não tomam cerveja. Senão seria barriga. Mas tem muitas mães que estimulam as filhas a se comportarem desse jeito. Sim, sim. Então é uma cultura que é implantada na nossa sociedade. Quando que isso vai acabar? A gente fala, também tem uma campanha da valorização da mulher pelo corpo que ela tem, né? Do não ao Photoshop. Sim. Quando isso vai acabar? Quando a gente parar de consumir. Pois é. A resposta vem da gente, não do produto que é vendido. Quando que o produto vai parar de estar à disposição? Quando a gente parar de consumir. Sem dúvida. Eu já contei isso aqui, acredito, né? Uma ocasião nós estava fazendo uma matéria para a TV Cultura, na época eu trabalhava na TV Cultura, e era sobre a baixaria na televisão, todo o lixo que tem na televisão, e fomos entrevistar o João Kleber, né, que na época tinha ganhado o prêmio de o Rei da Baixaria. Era um prêmio que ele tinha recebido, não estamos aqui exercendo qualquer tipo de juízo de valor. E fomos entrevistar o João Kleber. O João Kleber disse o seguinte, falou, olha, eu tenho 2 patrões, e eu tenho contas a pagar, tenho família, tenho funcionários, e esses meus 2 patrões são muito exigentes. O meu primeiro patrão, que não é o mais importante, é o dono da emissora de televisão. Se eu subo o nível do meu programa, o telespectador vai embora e o anunciante vai também e eu perco meu emprego porque o meu patrão vai ficar bravo comigo, né? Mas o meu patrão mais importante, que é mais exigente, é o telespectador. Se eu subo o nível do meu programa, ele cai fora. Então eu preciso manter o meu programa aqui embaixo. Me parece que essa é uma questão de educação e de cultura no geral, né? Eu me lembro que também fui fazer um documentário, Vera, alguns anos atrás, também pela TV Cultura, sobre violência doméstica. E uma promotora, é claro que ela não deu essa explicação simplista, mas ela nos fez pensar, uma promotora da infância e da juventude. Ela falou assim, olha, o cara está lá, ele está desempregado, na favela, com a cara cheia de cachaça. Na época era o El Chan, né? Olha quanto tempo faz isso. E aí passa a Carla Pérez com a câmera praticamente no glúteo dela, né? E passa a filha de shorts, o camarada não pensa 2 vezes. E aí? É assim mesmo ou não? As coisas não são tão assim? As coisas são assim e pior do que isso. Porque, como nós colocamos aí essa falta de evolução do espírito e, principalmente, a valorização dos instintos, né? Na violência doméstica, existe também, por conta do machismo, né? Nós temos uma matéria muito interessante que foi feita nos Estados Unidos, dizendo como se constrói a masculinidade. E, realmente, é de chorar, né? Então, é um documentário de psiquiatras, de psicólogos e de educadores. Aquele pai que pega o filho e vai agredir fisicamente o filho e diz para ele, você não vai derramar uma lágrima porque você é homem. Então, o que vai ser dessa criança na fase adulta dela? A violência ele tá vai toda ter que lá, né? provar para o pai o tempo todo que ele é homem, que ele é muito forte, que ele tem poder. E macho subjuga, e né? macho, muito macho, para chegar, espancar a mulher, estuprar a mulher. Nós começamos lá, século XI, como você colocou já da Grécia, nós vamos colocar aí na Idade Média. Os senhores feudais, ou então os soberanos, o que acontecia quando as meninas tinham noivo e iam casar? Elas iam casar bonitinho, iam ter a primeira noite com o noivo? De forma alguma. A primeira noite era com o soberano, porque ele tinha poder. É a propriedade dele. Era a propriedade dele. Depois, o noivo iria ficar com as meninas. Então, o que acontece com a mulher? Posse, a vergonha, a inferioridade,
Então, isso é uma coisa que vai estar vindo através dos séculos. Então, a solidão da mulher, né? A solidão da mulher também se instalou, vai se instalando dentro disso, porque ela se torna um perigo por conta do adultério. Já imaginou o macho ser traído pela mulher? Né? Aquele que tem poder, o soberano, o senhor feudal. Então, aí começa a caça às bruxas, porque a mulher era endemoniada por conta do corpo, por conta da sensualidade dela, por conta da beleza dela, por tudo isso. Então, aí nós vamos chegando até os nossos dias, onde nós fomos melhorando. Graças a Deus, nos deram o direito de aprender a escrever, a ler, a votar. Nós fomos conquistando, até por conta de uma sociedade patriarcal, onde a igreja tem uma parcela muito grande aí dentro de tudo isso, né? Era um ódio muito grande pela mulher, até na própria formação aí, dos homens dentro da igreja. Só os homens poderiam estar dentro da igreja, os homens não necessitavam das mulheres, e aí vai acontecendo todos esses desequilíbrios. Se nós partirmos, então, para a parte psicológica, né? Aquele menino que levou a surra do pai, o que acontece com aquele menino que tem aquela idade entre 5, 6 ou 7 anos? Gente, tudo aquilo que é reprimido dentro de nós, em algum momento na nossa vida, isso vai estar voltando. Vai existir um gatilho, em algum momento da nossa vida, que isso vai estar voltando como transtornos mentais, como doenças. Assim como é o perfil de uma psicologia forense de um estuprador. Ele tem um perfil, ele tem a maneira que ele vai conduzir as suas vítimas. Tá? Cada um tem 5 tipos de perfis. Vamos falar isso nos próximos blocos. Peraí. Vou estar colocando, são muitas coisas. A gente chega lá. Sem dúvida. E as pessoas ainda dizem que as coisas não melhoraram. Olha tudo isso que a Vera está nos trazendo. Melhoraram e melhoraram bastante, né? Além de todo o avanço que aconteceu, o espaço que a mulher alcançou. Aliás, no Brasil se tornou... Deixa para lá. Mas é que existe ainda todo o tabu para falar sobre isso. O tabu sobre isso é o maior empecilho que nós temos. Nós temos que falar sobre isso abertamente, porque, como você colocou, né? De cada 3 pessoas, uma culpa a mulher. Gente, nós precisamos mudar tudo isso, né? Tá errado, né? Bom, gente, estamos esperando a sua participação, debate@tvmundomaior.com.br. Ligue aqui ao vivo, participe conosco para o 0 operadora 11 20 86 43 79. Também pode fazer a sua participação pelo facebook.com/TV Mundo Maior e pelo WhatsApp 11 99643 3827. Esse mês é o mês que a Fundação Espírita André Luiz está cumprindo com o seu papel. Estamos tratando desta outra grande chaga humana, né? A prevenção ao suicídio. Então, você não conhece essa obra aqui, é uma ótima oportunidade de você conhecer e se informar um pouquinho mais. Suicídio, a sombria trilha da ilusão, do ator Aguinaldo Cardoso. Esse livro, dividido em 3 partes, a morte, o suicídio e a vida, tem a pretensão de mostrar a realidade do outro lado da vida e estimular a coragem em pessoas desnorteadas ou acovardadas ante as adversidades que têm de enfrentar. Você encontra lá no site da Mundo Maior, mundomaior.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos com o Mundo Maior em Debate essa noite falando sobre violência sexual. Até já.